Ou você morre como um herói, ou vive o bastante para se tornar um vilão. Essa frase foi dita no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, pelo personagem barra vilão chamado Harvey Dent. Mais recentemente tem sido muito utilizada para poder interpretar algumas coisas contraditórias que o influenciador Felca vem fazendo na internet. Fala galera, beleza? Bom, você provavelmente deve ter visto por aí todas essas notícias envolvendo o Felca no último ano. E tudo isso é uma parada muito doida, porque o Felca ele foi de 0 a 100 ou de 100 a 0 muito rápido. Ele era um influenciador do humor que apareceu lá no canal do Orochinho em um vídeo onde eles analisavam e zoavam um reality show do interior do Paraná. Esse vídeo até hoje é o vídeo mais visto do canal do Orochinho e, diga-se de passagem, é muito bom, tanto pela atuação do Felca quanto do próprio Orochinho. É um daqueles vídeos que a gente considera como patrimônio da internet brasileira. Naquela época, o Felca tinha pouco mais de 300 mil inscritos no YouTube. Sendo assim, o canal do Orochinho foi uma porta pro sucesso aí pro Felca. Ele ficou realmente conhecido, porque o vídeo pegou, se eu não me engano, mais de 10 milhões de visualizações. Consequentemente, ele ganhou muitos inscritos e muito público, que em sua maioria veio do Orochinho, né? Esse público do humor, do shitpost ou algo desse tipo. E ele partiu desse ponto no canal dele, trazendo vídeos muito bons, né? Utilizando humor com crítica. Na época, o que mais viralizou a respeito disso tudo foram os vídeos a respeito da base da Virgínia. Sempre que a Virgínia fazia alguma coisa, o Felca ia lá, criticava, fazia algo referente ao humor, a galera picotava os frames dos vídeos e transformavam em memes, e muito provavelmente você até hoje deve ter uma figurinha do Felca com a base da Virgínia compartilhando nos grupos de WhatsApp por aí. Com isso aí, obviamente que o Felca rapidamente ele ficou mais famoso do que o Orochinho. Os números dele assim eram absurdos, todo mundo gostava desse conteúdo que o Felca trazia, porque pelo menos do meu ponto de vista, o conteúdo dele era 10, 20% crítica e 90, 80% humor. Às vezes as pessoas nem ligavam muito pra quem ele estava criticando, não se tornavam um alvo de ataques, hate, etc. Não, as pessoas queriam ver ele xoxar algum produto da Virgínia ou qualquer outra coisa na internet, porque ele fazia isso de uma forma engraçada. Só que essa parada veio entrando na mente do Felca e fazendo com que ele se sinta cada vez mais um cara extremamente foda. Ao invés de ele levar mais em consideração aquilo que ele trazia de humor no canal dele, não, ele levava cada vez mais o lado da crítica. Isso foi criando meio que uma síndrome de Deus na cabeça dele, uma síndrome de herói. Nossa, eu critiquei a base da Virgínia, todo mundo gostou da minha crítica e agora eu vou começar a criticar tudo que eu vejo pela frente. Só que ao invés de eu utilizar o humor, eu vou simplesmente começar a adotar um modo mais sério. Rapidamente o personagem engraçado do Felca foi pro ralo, principalmente quando ele começou a criar aquela guerra com as bets, né? E isso trouxe um público novo pra ele, um público um tanto quanto moralista sobre o certo e o errado, e essa parada tá meio que virando um tiro no pé pra ele mesmo. E por que eu tô falando isso? Bom, houve um episódio na vida do Felca em que foi meio que abafado. Foi comentado na internet, mas não foi algo que repercutiu. E foi uma parada logo depois que ele viralizou, aparecendo nos vídeos do Orochi. E essa polêmica se tratava dele ter sido abusivo com uma ex-namorada. A ex-namorada dele veio a público, denunciou, falou algumas coisas, vazaram alguns áudios dele sendo extremamente tóxico e abusivo com a namorada. Inclusive eu vou botar um trechinho aqui pra vocês verem. Galera, antes do vídeo continuar, eu gostaria de apresentar para vocês uma plataforma que vai facilitar muito a sua vida e principalmente o seu bolso. Eu tô falando da Steam Keys Globais. E o que é isso, Serginho? Um site onde você encontra jogos com valores de até 90% de desconto. E para melhorar ainda mais, aqui tem um cupom onde você ganha mais 5% de desconto. Para poder utilizar esse cupom, é só entrar no site, escolher o seu jogo e digitar o cupom FAOT. Assim você garante mais esses 5% de desconto. E uma breve explicação sobre o momento de adquirir os jogos. Quando estiver descrito como off abaixo do jogo, significa que serão contas compartilhadas. E isso também significa que ela não tem uso vitalício, mas a garantia é de 30 dias. Dito isso, bora continuar o vídeo. Los, quer beijar na boca? Para, velho, que você vai se arrepender. Eu tô chapado, rapaziada, tô bêbado. Meu, você tá doido? O quê? Você tá muito bêbado. Tá, mas como que eu abro live? Não é pra abrir. É pra abrir sim, como que eu abro live? Não abre, pelo amor Me ajuda a abrir live, por favor, pro pessoal me assistir. Meu, de verdade, você Elô. não me escuta. Elô, mantenha a sua live e deixa eu abrir a minha live. Não tem vida. Elô, relaxa, eu vou abrir minha live. Meu, você Como que eu abro a minha live? tá saindo áudio na sua live, estão falando aqui. Ô, sua puta, como que eu abro a minha live?
Como que eu abro? A gente tá falando, Como que eu tá abro? vazando áudio na sua live. Foda-se, mano, eu te amo. Porém, se eu não me engano, nessa época ele colocou a culpa no bom e velho Al, dizendo que não, que tava tudo certo, que ele errou, ele até acho que pediu desculpa pro público, conversou lá com a namorada, enfim, ele deu uma boa de uma abafada. Basicamente pegaram os clipes meus de uma live que eu tinha feito no meu canal na Twitch, o Felquinhas, há 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, aonde eu tô super... poxa, qual que é o adjetivo? Super escroto, eu fui super escroto, entendeu? Eu fui super babaca com a Elo, cara, eu fui muito babaca. E na ocasião eu tinha bebido uma garrafa inteira de vodka, e vodka eu era gin, se não me engano, e eu comecei a falar um monte de merda pra ela, cara. Eu comecei a tratar ela mal na live, eu mandei ela calar a boca, entendeu? Eu xinguei ela, eu tava completamente perturbado. E eu falo do álcool, mas é só pra contextualizar, porque é claro que não justifica, cara. Nem se eu tivesse no crack justificaria eu ter tratado a Elo dessa forma, entendeu? Que era minha namorada. Só que como foi uma parada que não repercutiu muito, além de muitas pessoas esquecerem desse perfil abusivo e tóxico do Felca, independente se tava com álcool na mente ou não, fez com que ele criasse esse personagem do Felca herói, do Felca certinho, do cara que sofria muito bullying na escola, o que eu não duvido, mas se você é uma pessoa que sofreu tanto com abusos na escola, por que é que você reproduziu isso com outras pessoas? Mas a questão é que o Felca colocou essa capa do bom moço e resolveu começar a lutar por inúmeras coisas na internet. Foi aí que ele resolveu criar o vídeo de adultização, e esse vídeo, se você analisar de uma forma mais inteligente, ele é muito bom e uma denúncia muito boa. Ele trouxe uma denúncia em que muita gente já falava, inclusive o próprio amigo dele, Orochinho, já tinha comentado a respeito dessa parada, mas não inflamava. Inflamou na voz do Felca porque ele era o cara, ou ainda é o cara do momento. Essa parada até gerou um cancelamento pro Ismael, porque ele listou isso aqui. Ele falou, galera, como assim? O Felca não é esse herói que todo mundo tá falando, não. Ele só veio reproduzir uma parada que muita gente já tava falando. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer a trabalho de influenciador menor. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno para que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo que aconteceu. Se eu tivesse errado de estar chateado, pode ter me pra caralho pra fazer o conteúdo que eu faço. Gente, eu vou falar agora sério com vocês. Eu queria que fossem vocês. Eu queria que fossem vocês tendo que se fuder na mão desse tipo de gente pra vir uma outra pessoa falar como se você não tivesse feito nada, nunca. Como se você estivesse sendo conivente com esse tipo de pedofilia. Pra vir gente falando que eu nunca fiz nada. Mas bom, nessa época o Felca criou um público de idiota, aquelas pessoas que, ao invés de fazer o contrário do que ele mesmo tentava pregar às vezes, que era não atacar as pessoas, não, estavam indo atacar as pessoas pra defender qualquer argumento falho que o Felca tinha. Sobre o vídeo da adultização, eu não preciso nem ficar repetindo aqui pra vocês. Pegou mais de 50 milhões de visualizações, isso aí foi parar na Câmara dos Deputados, virou Lei Felca agora, tá ferrando muito o influenciador e foi utilizado como uma máquina de manobra no meio político. Sim, os políticos estão utilizando isso aí, e óbvio que com o aval do Felca, pra poder meio que articular aí uma censura na internet. Recentemente, quando ele foi questionado sobre a Lei Felca tá mais prejudicando do que ajudando, ele simplesmente colocou essa máscara dele de Deus Felca e falou, não, aqui não, eu não tô errado, tá tudo certo. Mas, se alguém errar, a culpa não é minha, a culpa é dos políticos. Ou seja, a síndrome de Deus aflorando mais uma vez. Tudo que se refere a mim é foda, é legal, mas se der alguma coisa errado, não sou eu. Porém, vocês lembram da fala que eu disse no início do vídeo? Ou você morre como herói, ou vive o bastante pra se tornar um vilão. Pois bem, algumas coisas começaram a aparecer a respeito do Felca nessa semana. Uma delas foi que há uns anos atrás, ele contratou uma artista pra fazer um action figure, ou um boneco, ou algo do tipo. Tratou todos os detalhes com ela, né, que não, faz isso aqui pra mim, eu pago ali. Foi acordado um valor de R$350. O Felca recebeu o produto e nunca pagou essa moça. O Felca fez uma encomenda comigo e não me pagou.
Por que isso aí aconteceu? Eu sinceramente não entendo. Pode falar que, eu esqueci de pagar, mas caramba, mano, como assim esqueceu de pagar a um produto que você comprou? Isso não existe. E eu sei que inúmeros influenciadores já foram cancelados por conta desse tipo de coisa. Essa parada de comprar e não pagar, ou contratar um editor e também não pagar. Vocês estão ligados aí que é até bizarro isso e um pouco vergonhoso pra mim e outros influenciadores saber que tem muita gente que faz isso. Contrata serviço, às vezes faz um desconto em permuta, tem que pagar um valor e não paga, ou teria que pagar o valor integral e também não paga. É a síndrome de Deus que alguns influenciadores têm. Como o Felca vai resolver toda essa situação com essa moça, eu não sei. Talvez ele faça um pix de R$350 ou algo com valor corrigido, peça umas desculpas ou dê aquela clássica fala do eu esqueci. Porém, o segundo exposed que foi postado essa semana no Twitter é muito mais pesado, pois apareceu uma moça que teve um certo relacionamento amoroso com o Felca, dizendo que ela teve um relacionamento abusivo com ele. E como tudo isso começou? Bom, vocês devem estar sabendo que nessa semana estreou aí a série do Fantástico, onde vai ter 5 episódios aí falando sobre saúde mental, e isso é protagonizado pelo Felca. Quando isso aí saiu no ar, as pessoas postaram no Twitter, e uma dessas pessoas em específico comentou uma parada de tipo assim: deve ser foda você ter sofrido abusos psicológicos de um ex-namorado e anos depois ele simplesmente aparecer como um herói na televisão fazendo programa de saúde mental. Quando essa pessoa compartilhou isso, o intuito dela era falar lá daquele caso antigo do Felca, onde veio à tona, né, ele se pronunciou e tudo mais. Mas foi aí que apareceu essa moça dizendo que ela tinha sofrido um relacionamento tóxico e abusivo na mão do Felca. Ali ela falou algumas coisas, que ela teve diagnóstico de autismo e que na época ela não tinha laudo ainda, o que gerou uma certa crítica pra ela mesma, né, um certo hate, que as pessoas começaram a falar que ela deu a entender que ela desenvolveu o autismo por conta dos abusos do Felca, sendo que isso não existe. Uma pessoa atípica, ela nasce atípica, ela não desenvolve. Mas claramente, se você olhar ali a nu e cru, você vê que ela não quis dizer isso, ela só se expressou mal mesmo. E na internet vocês estão ligados, principalmente quando é algo relacionado a uma denúncia. Se você errar uma vírgula, meu irmão, já era, vão te cancelar. E nessa história toda, ela postou fotos com o Felca, o que prova que ela teve algum tipo de relacionamento com ele. E ali ela também conta que eles se conheceram no Tinder, o que fica um pouco contraditório com algumas narrativas do Felca sobre ele ser antissocial, e há uns anos atrás ele utilizava Tinder para encontrar com pessoas. Segundo os relatos dessa moça aí, o Felca meio que deu uma iludida nela e depois pinou, não tendo responsabilidade psicológica e afetiva nenhuma com outro ser humano. Eu não vou me adentrar muito nisso aqui, porque é uma denúncia muito séria, é a palavra de uma moça contra a palavra do Felca. Ele vai se pronunciar aí a respeito disso, a gente já não sabe. Essa parada tá inflamando, então talvez ele tenha que se pronunciar. E o que tá deixando muita gente com uma pulga atrás da orelha é que, assim, uma pessoa ser acusada de ter feito algo grave por 2 vezes é no mínimo estranho. E ainda mais vindo de um cara que tá participando de um programa sobre combater esse tipo de coisa. O mundo é um tanto quanto bizarro e parece que é tudo interpretado, né? Nada é real. A gente sabe que algumas emissoras de televisão, elas manipulam muitas coisas, quase tudo, pra ser sincero. Mas com a chegada da internet, as pessoas comuns começaram a ter voz pra apontar esses erros, o que não acontecia nos anos 90. A Globo, por exemplo, fazia o que ela queria e a voz dela era a verdade. E isso acabou ferrando com muita gente, muita empresa e muita coisa. Então essa é a importância da internet. Não é mais um monopólio, não é só mais uma empresa que tem uma voz. Não, quando tiver erros, as pessoas vão apontar e acabou. E é isso que tá acontecendo aí no caso do Felca. E essa é a parte curiosa, pra não dizer óbvia, que tanto a televisão quanto a política brasileira tá tentando criar inúmeras leis pra poder censurar e calar as vozes na internet. O mais bizarro disso tudo é que eles estão utilizando uma grande personalidade da internet pra calar a internet. Mas enfim, o que você acha a respeito desse novo cancelamento, desse novo exposed do Felca? Você acha tudo isso aí sério? Você acha que a menina lá tá falando a verdade ou não? Deixa nos comentários aqui, eu quero ouvir a sua opinião. Beleza? O vídeo de hoje é esse, eu ficando por aqui, valeu, falou!